Mais um encontro do Moema Convida. Desta vez vou chamar para estar aqui Michel Robin, engenheiro químico, terapeuta, dedica-se à dança, teatro, circo e trabalhos sociais. Entende como sendo tropeços na vida verdadeiras luzes do caminho. Cultiva o não saber como veículo de encontro com a sua criança interior. Vê a ciência como caminho para o reconhecimento da espiritualidade. Sinaliza ser urgente admitir os outros como partes integrantes de nós mesmos, reconhecendo que estamos no tempo e no momento de atravessarmos as grandes águas de mãos dadas, juntos. Está entrando aqui Michel Robin, eu vou chamá-lo para que nós possamos conversar. Estou aguardando a entrada do Michel. Olá, meu querido. Alô, alô. Que bom. Realmente a nossa relação é de tanto tempo atrás, às vezes Não é? cada um seguiu um caminho fortíssimo e muito, pelo que eu percebo, coincidente em termos de, vamos dizer, de espírito Sim, da coisa, sim. não é? Enquanto essência, Sim, caminhamos entrelaçados e é, eu acredito que as coisas não acontecem à toa. Então, não à toa eu tive a vontade de convidar e conversar e bater esse papo com você. que bom. Então, eu te pergunto, a pergunta que dá sempre o norte da live, o que é dança para você? Uhum. E o espaço está aí aberto para que nós possamos ir entrelaçando ideias. Ótimo. Não dá para falar do que significa dança para mim sem eu fazer um percurso que vai desde a minha infância mais remota, quando eu era bem pequenininho. Eu sempre tive uma atração muito grande. É uma coisa, é aquela coisa de criança, né? Eu sempre olhava para as coisas e dizia, não, tem alguma coisa atrás das coisas. E isso não tinha jeito, desde criança. Os mistérios da vida, os mistérios do mundo, eu não sabia enunciar dessa maneira, mas eu tinha um incômodo de querer saber o que tinha por trás das coisas. Isso sempre foi para mim um movimento, um impulso interno. E associado a isso, eu sempre gostei de corpo. O corpo para mim era uma coisa, sempre foi uma coisa muito gostosa, interessante, é, e mas eu não gostava do corpo esportivo, competitivo. Eu gostava de subir em árvore, de dar cambalhota, de brincar, de ficar de cabeça para baixo, de ficar de cabeça para cima, me pendurar. Isso era o tesão que eu sempre senti desde pequenininho. E os mistérios que tinham por trás das coisas. E esse movimento de alma que eu tinha, né? E esse encantamento que eu tinha com as coisas sempre teve presente em mim. E eu sempre olhava para o mundo achando sempre assim, eu até recordei isso outro dia, falava assim, as coisas para mim tinham letra, tinham música, é engraçado, né? Por exemplo, cadeira era tok-tuk, mesa é patá, é, pessoa era tudo.
Aí eu falei assim, caramba, eu acho que toda criança tem aprende sobre o mundo ou recebe o mundo em forma de música. Só que depois ele bota a letra e esquece a música. E fica enquadrado, né? E pessoas, para mim, sempre... A gente brinca com essa expressão, né? Eu sempre olhava as pessoas e via nas pessoas como elas tinham uma espécie de coreografia. E uma dança e uma coreografia. Todo mundo tem uma dança e uma coreografia e não tem escapatória. Todo mundo. E criança vê. E aí eu faço um parêntese porque no Eneagrama, que é uma das coisas que eu estudei depois, né, existe um termo que é a preguiça. A preguiça, pelo olhar do Eneagrama, não é a preguiça que não quero fazer nada, não. A preguiça eu abro mão de mim, eu desisto de mim mesmo. E toda criança é louco, mas toda criança acaba desistindo de si para se inserir no mundo. Essas coisas que eu vejo, essas coisas que eu sinto, não sei o quê, eu adapto, mas não me encaixo nesse mundo que me apresentam e eu vou desistindo. E, claro, fez parte do meu percurso todo esse movimento interno da alma fica momentaneamente desistido e, obviamente, eu fui fazer engenharia. Eu fiz engenharia, me formei em engenharia, até que, graças a Deus, eu fui mandado embora. Meu chefe me chamou um dia e me disse: eu acho que você não tem nada a ver com isso aqui. Eu estava fazendo engenharia nuclear nesse momento, numa grande empresa, né? E ele falou para mim isso, e eu fiquei desnorteado com isso. Eu fiquei, claro, abalado. E naquela época eu estava me separando não, eu estava no não fica com a minha mulher, minha primeira mulher. E eu fui correndo para ela, para que ela me pegasse no colo e dissesse: olha, me mandaram embora do trabalho, o que eu faço, não sei o quê. Ela olhou para mim e falou assim: olha, aproveita, eu estou indo embora também. Então, esse dia, te juro, esse dia foi em setembro, um setembro de anos atrás. Olha! Foi muito doido isso. E eu fiquei, claro, meio... Se eu me perguntasse, num determinado momento, qual foi a pior coisa que me aconteceu na vida, eu diria talvez isso. Mas eu disse, isso foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque isso me fez voltar para mim mesmo, na marra, né? Aquele eu que eu tinha, do qual eu existido, que tinha esse fascínio pelo corpo, pelo medo, pelos mistérios, pela música. De repente, essa espuma desse mundo quadrado e no qual eu acho e se coloca, né? Dentro desse mundo mais formal. E aí, nesse caminho, eu fui me colocando. E voltando, né, se a gente, para chegar mais próximo da ideia de que é dança, né, para mim, eu depois de um percurso longo, né, uma história muito engraçada, eu acho que você lembra, eu comecei a fazer expressão corporal naquela época, porque era que estava mais à mão. E houve o concurso nacional de dança contemporânea lá na Bahia, o primeiro concurso nacional de dança contemporânea. Eu falei, beleza, vou me divertir, vou para lá, não conheço nem nada, mas vou lá. Me inscrevi, eu tinha que apresentar uma coreografia qualquer. Não, vou fazer qualquer coisa. E E eu fui à Bahia, cheguei na Bahia e subi no palco. E o
cara da luz lá falou assim, bom, mas o que O você vai seu, fazer o o seu trabalho? som tá entrecortando, Michel. O som Sei, bom, tá entrecortando, não está chegando bem. Está dando umas paradas aí na imagem, inclusive. Vamos ver agora. não sei como é que é. Eu vou tentar ver se em algum outro local. Eu vou me deslocar um pouco aqui. Inclusive, a minha imagem ficou congelada. É, ela tá congelando um pouquinho. Agora. Agora melhorou. Ah, O som é que está entrecortando. É. melhorou. Eu estou agora, me desloquei do local. Fui, então, subir no palco e eu. É, bom, não sei com isso. Bom, eu acho que se você deixar quieto, Bom, a não sei. câmera quieta, Vou tentar. talvez vai melhorar um pouquinho a comunicação. O som tá ruim. Não, pelo contrário, eu estou me deslocando. É, eu não sei como melhorar isso. É, Espera aí, ó. O som agora voltou bem. Vê se você consegue ficar nesse lugar, fazendo menos movimento tá, com a câmera, para o som poder ser captado. tá bom. Vou ver aqui. Dá para ouvir, então, o que eu estou falando agora, né? Dá. Tá. Então, Aí você chegou na Bahia. eu estava na Bahia, a essa altura na Bahia. E no palco eu cantei, eu dei cambalhota, eu brinquei, eu fiz tudo que a criança que eu queria resgatar de alguma forma se apresentou. Eu ganhei o prêmio de melhor dançarino do primeiro concurso nacional de dança contemporânea, Festival de Arte da Bahia. Enfim, eu não tinha a menor intenção de ganhar prêmio, de fazer qualquer coisa desse tipo. Eu queria só congelar um pouco. Né? E aí, bom, e isso eu liguei para minha casa. Imagina, ganhei um prêmio. Quem atendeu o telefone do outro lado foi minha avó. A Hum, minha avó, você tá tem caindo. isso? Tá. Melhora ou pior, eu não sei. Eu estou tentando chegar no mais próximo. A imagem está congelando, é alguma coisa da internet, do Wi-Fi, alguma coisa assim. Eu não sei como fazer. Eu vou tentar fazer o seguinte: eu vou tentar tirar da internet e deixar no 4G. Às vezes Isso, melhora. talvez melhore, às vezes melhora. Eu quero aproveitar enquanto o Michel está fazendo lá as voltas, Melhorou um quero pouco agradecer a a presença. internet. Melhorou, estou vendo as pessoas que estão aqui, agradecendo a presença das pessoas enquanto você estava aí trocando. Vamos ver. Então, vamos ver. Legal. Aí você ligou e falou Bom, com a sua avó. minha avó. Minha avó que morava em Londres e que, por acaso, estava no Rio de Janeiro, Brasil. E ela atendeu o telefone, porque eu liguei para minha mãe, né? Eu falei, mãe, ganhei um prêmio. Minha avó, com toda solenidade, virou e falou assim, você sabe de quem você tem isso? Esse tom de Hum. voz, né? Ela falou, claro, óbvio.
e tivesse feito dança, como toda menina fazia numa época. Mas não, eu fui descobrir, a partir desse dia, que ela tinha sido membro do balé do Diaghilev, na Rússia. Olha, olha. Mas nesse dia que eu ganhei o prêmio, ela me revela isso. E eu achei isso super interessante como momento de vida também. A partir daí, eu me resolvi me dedicar a fazer dança de fato. Porque se eu recebo um prêmio, né, sem nunca ter feito aula de dança especificamente, eu falei, agora está na hora de começar. Então, eu comecei pelo final de onde as pessoas terminam ganhando o prêmio, e eu comecei ganhando um prêmio e falei, bom, agora eu preciso estudar. Alguém me deu um crédito, de uma certa maneira, alguém me deu crédito. E eu recebi esse crédito e eu comecei a fazer aula de tudo que você pode imaginar. De afro, de clássico, de moderno, de contemporâneo, de lutas marciais, de tudo. E aí me dediquei com todo o entusiasmo. Quando houve o terceiro concurso nacional de dança contemporânea, eu fiz uma coreografia de cabo a rabo, toda assim, cada milímetro programado e feito. O contraste com que a primeira vez me aconteceu, que foi simplesmente uma, um vômito de alma que me deu o prêmio, né? Mas eu falei assim, agora eu preciso conquistar isso de forma... Depois de tanta aula, de tanta coisa, eu fiz uma coreografia que também me deu o prêmio melhor solista do terceiro concurso nacional de dança contemporânea. Enfim, bom, mas isso para mim não era o ponto de chegada, era parte da trajetória. Voltando à história de que cada pessoa tem uma coreografia, cada pessoa traz consigo uma música e uma coreografia, isso é um fato totalmente claro, né? A gente conhece aquela pessoa que é a outra que é a outra que é cada um tem essa musiquinha e uma coreografia. E isso começou a ser objeto de estudo, de fato, meu, né? E eu comecei a observar como pessoas ficam reduzidas a um tipo de coreografia e um tipo de musiquinha, né? E as pessoas ficam limitadas, né? E comecei a perceber como que o movimento e a dança, quando propostos de uma certa maneira, podem abrir espaço na pessoa para que ela... Porque o que acaba acontecendo? Por que ela entrou no nhenhenhenhenhenhen, outro ela foi construindo uma estrutura de vida a partir de sentimentos e pensamentos e organizações de si que resultaram nessa coreografia e nesse serzinho lá que está dançando. E se ele pudesse ampliar o seu repertório? Mas mexer no movimento e mexer nas respirações, mexer nos olhares, mexer nos gestos, que são característicos de cada um de nós, né? Se a gente ampliar esse repertório, a pessoa também começa a ampliar a alma. Ela começa a pensar com mais amplidão, ela começa a sentir com mais amplidão, ela começa a ser mais ampla na sua relação com o mundo. Ela pode ter maior amplitude em relação com o mundo. Então, para mim, dançar, né? Porque quando a gente olha uma criança pequena, ela tem um olhar limpo, ela tem os movimentos livres, ela tem uma porção de gestos e olhares. Se ela está triste, ela chora. Se ela está alegre, ela ri. Se ela está com medo, ela se encolhe. Se ela está com raiva, ela bate o pé. E a gente,
na medida que vai sendo educado, vai ficando... Né? Eu não posso mostrar que eu estou triste, eu não posso mostrar que eu estou alegre, eu não vou mostrar que eu estou com medo. E nós vamos nos encarcerando e, vamos dizer, enrijecendo. Né? Muitos de nós, alguns têm mais facilidade de escapar um pouco mais desses lugares. Mas a minha proposta é que a gente possa ampliar as nossas danças, os nossos movimentos, os nossos... Ou seja, dançar é um caminho para a ampliação de si, para estar mais presente no mundo. Dançar é estar mais presente no mundo, é poder estar mais presente no mundo. Se eu posso dançar. E aí, então, a dança que codifica demais, né, que fica muito... ela é interessante por um aspecto, mas a mim me interessa as possibilidades de romper com o antigo, com o velho. E eu tenho proposto um trabalho ultimamente que eu chamo de desenvelhecimento. E desenvelhecimento é deixar de lado aquilo que não te serve mais, aquilo que revê um pouco aonde você ficou preso. Como a gente fica preso a determinados movimentos, pensamentos. Claro, os movimentos que a gente traz ao mundo são reflexos de como eu sinto, como eu penso. E a gente vê muita gente, e não é uma questão de idade, é uma questão de alma mesmo. Muita gente vai ficando encarquilhada, mas desde muito cedo. Eu digo que a velhice se reflete muito nas frases do tipo: ah, isso eu já sei, ah, isso eu já conheço, já vi isso, já sei. Para mim, quando alguém começa com isso, ele está velho. Exato. Né? Então, dançar tem a ver com mexer com esse já sei, já conheço, já vi, e trazer para a presença. Né? Existe uma palavra que diz assim, né? O expert, que é o esperto, e o desperto. Na verdade, quando a pessoa fica com muito eu já sei, ela vai adormecendo e ficando velha. Muito esperto, né? Aí a proposta é: larga o esperto e vem ficar E desperto. acorda. Acorda, meu filho. Mas acontece que nossa tendência humana e nossa sociedade, nosso social, nossa cultura, exalta o saber, o conhecer, o ter muito conhecimento, etc. Então, essa possibilidade de estar desperto, para mim, está ligada à ideia de dança. Que eu possa... Eu escrevi um livro, né, chamado Tornar-se Dançarino. Tornando-se dançarino, melhor dizendo, porque eu gosto do gerúndio. Tem gente que odeia o gerúndio porque, claro, com todos esses... Eu adoro. Estamos resolvendo o seu problema, é uma chatura só. Mas o fato de... porque eu me sinto tornando-me dançarino. É um processo forever, para sempre. Não tem agora consegui, agora eu sou. E eu vou me dando conta de mim mesmo e das minhas limitações, de onde eu estou preso, do que está me oprimindo como pessoa no sentido interno, né? O que me impede de ser de outra forma, né? E é muito louco, porque tem trabalhos de dança, para dar um exemplo, onde você propõe a pessoas para elas fazerem um gesto assim, ela não consegue. É impressionante, parece um gesto simples, não consegue. Ou então um gesto assim, de estender os braços. Não consegue, ela vai e recua, vai e recua. Então eu comecei a observar como tem gente que está muito presa. Enfim, tem gente, como eu também tenho minhas prisões, mas dançar, para mim, tem esse sentido de estar mais presente no mundo, estar mais
em diálogo com o mundo, está mais... eu tenho uma fixação muito grande em criança pequena. Não a criança que começa a jogar para a plateia, que depois eu quero ser que nem mamãe disse que o meu priminho é maravilhoso, então tem que ser que nem ele. Isso é brabo, mas a criança bem pequena, ela se encanta com a gotinha d'água que pinga em cima da folha, né? E a gente vai perdendo esse encantamento, e eu acho que a dança pode servir como recuperar um encantamento com o mundo. Então, Quando você fala... Desculpa te diga não cortar, aí. só que veio, né? Quando você fala em coreografia, a coreografia de cada um, né? Ah, Eu costumo usar uma brincadeira que eu faço de coração, ou grafia, quer dizer, a escrita do seu coração, das suas emoções, que você coloca no seu gesto, na sua expressão, nas suas atitudes, nas suas posturas. uhum, Então, essa grafia, que é isso que você falou, né? A criança tem uma grafia simples. aham. Eu entrei aqui porque, assim, ela não sabe escrever, a criança pequena ainda não, ela não aprendeu a escrever ainda, ela não sabe nem o que é o A, E, I, O, U, Não, né? Mas é, ela escreve com muita clareza, assim como os animais que não falam o nosso idioma e não escrevem o nosso idioma nenhum, uhum, mas eles expressam com o gesto, com o movimento, com a sua dança, uma grafia muito clara. com certeza, com certeza. Aí, Não, mas né? eu percebo as crianças assim que elas não julgam, elas expressam, têm uma liberdade de se expressar, de ser, de falar o que elas sentem, dizer como elas estão. Elas dormem rapidamente, né? Elas não estão carregadas de velhos, de coisas não digeridas. Como elas, em geral, expressam imediatamente o que elas sentem, elas não acumulam, porque a velhice é acumular também muita coisa, né, que não foi expressa até o fim. Porque se eu estiver triste e chorar até o fim, gente, é a coisa melhor do mundo, quando a gente chora mesmo e larga, depois eu respiro melhor, o meu olho fica mais limpo, né? Agora, se eu seguro o meu desagrado, se eu seguro o meu medo, eu não posso mostrar isso, não posso, porque isso vai ficar mal para os outros. Eu não... Aí eu Sim, começo. é o princípio do controle para adequar a, né? É, Controla-se a emoção como se pudesse, porque isso não vai ficar lá dentro, mas não vai controlar. Controla-se para poder fazer uma adequação dessa grafia. exatamente. Adequar a quê? Uhum. Né? Exato, porque é aquela assim. Tem o Adalberto Barreto, com quem eu fiz uma formação em terapia comunitária, ele usa o termo que a gente, que as pessoas não se dão conta, mas assim, o que você quer que eu pense para eu pensar? O que você quer que eu sinta para eu sentir? O que você quer que eu faça para eu fazer? Né? Mas isso tem um sentido profundo, né? A gente abre mão de nós mesmos para nos sentir parte de, né? Estarmos inseridos num grupo, num mundo, numa família, num espaço, e a gente acha que, claro, e isso faz parte, eu acho quase inevitável, mas eu vejo que tem algumas pessoas que fazem isso, todos nós temos, mas que a gente guarda aquela lembrancinha de quando eu era de verdade, aquelas coisas que saíam mais espontaneamente de mim. Eu tenho que aprender, claro, e é um aprendizado, saber se inserir para não agredir, mas ao mesmo tempo guardar esse lugar que faz parte de mim, né? Tem uma historinha que eu li num lugar que é linda. Uma família tinha dois filhos, quer dizer, o filho um pouquinho mais velho e o filhinho, um bebê novo que tinha nascido. E o filhinho mais velho, sei lá, devia ter 5 anos, uma coisa assim, chega para os pais e diz assim: eu queria falar
eu sozinho com meu irmãozinho bebê. Posso? Eu queria lá. Os pais ficaram meio, sei lá, o que, que ele vai fazer? Vai pegar, vai estrangular o menino, vai bater, não sei o quê. E relutaram, relutaram, mas acabaram cedendo, mas, obviamente, colocaram uma babá eletrônica ali no bercinho do irmãozinho, né? E escutaram o menininho mais velho falar para o irmãozinho, sei lá o nome dele, Jorge, Jorginho, Jorginho, é o seguinte, olha, me fala de... Ai, cortou. Cortou. Peraí, congelou. É, Aí, me fala, aí ele fala o é, quê? Fala o quê? me fala, me fala de eu esquecendo. Ai, meu Porque Deus. olha, imagina o que o menininho estava lá querendo comunicar, pedir, me ajuda, porque eu estou perdendo o contato. E a gente vai perdendo o contato com essa fonte mais luminosa do qual a gente faz parte, mas que a gente vai abdicando, vai perdendo contato, vai se fechando com relação a isso. E essa história me marcou muito, porque tem esse reflexo de como o meu filho, né, quando era pequeno, passava por fases loucas e ele falava de coisas que eu não tinha a menor ideia, mas era de coisa de criança. Um dia ele, sentadinho na cadeirinha atrás do carro, pai, sabe uma coisa? Eu falei, o quê? Sabe que no céu tem mais gente no céu do que na terra? Eu falei, como é que é? O que quer dizer? Não, não, porque lá no céu o pessoal não morre. Aqui morre. Ai, que lindo! Entendi. Você sabe? Depois ele passou uma Maravilha. fase tocando as pessoas e dizendo assim, é, essa pessoa tem uma cor laranja. Ele via as cores das pessoas, mas coisa de criança. É coisa de criança. Na verdade, é a coisa que nós temos, né? A nossa criança tem, que é o que você falou. Claro, nós temos. Se eu me E eu, distancio disso, que é a minha intuição, a minha percepção, a minha captação sensorial, tudo isso está aqui exatamente, comigo, está o tempo todo que né? eu não. Né? E eu creio Sim, que esse exercício de dança é a forma de flexibilizar, de dar, recuperar um pouco todo esse lugar, né? Esse contato com essa fonte nossa. Né? Então, a dança, para mim, quando você pergunta, ela faz parte da minha construção cotidiana de recuperar quem eu sou, de fato. A minha fonte viva do qual eu sou feito. E isso também, quando eu me vejo, eu vejo o outro. Porque eu também, sim. quando eu estou olhando para o outro, eu também me vejo no outro e vejo. E ele também me acusa na sua rigidez, ele acusa a minha. Então eu Sim. não o critico, eu me vejo no espelho, né? Então essa possibilidade e dançar tem essa coisa magnífica, imensa de poder recuperar o movimento, porque a vida é fluxo, é movimento. E eu É movimento vital. é o movimento de tudo, é o movimento. Quando proponho relaxamento, eu proponho assim: imagina que nós somos trechos da vida, né? Deixa a vida fluir através de você o mais livremente possível. Essa é uma forma de. E aí eu comecei a praticar isso agora de novo, assim, e eu comecei a soltar o ombro, a me permitir respirar de novo. Meu olho começou a abrir de novo, simplesmente com a minha proposta de não é respira desse jeito ou daquele, não. Respira, deixa a vida te atravessar com a maior fluidez possível.
E eu vejo, então, que meus movimentos ficam mais presentes. Se eu vou cortar o pão, eu corto com mais presença. Parece que o próprio pão diz, pode me cortar. Eu deixo me cortar. É engraçado porque pode parecer, não é piada, não. É como se eu estabeleço um circuito com o outro. O outro pode ser um objeto, um pão, uma roupa. A roupa se adequa melhor. Eu não sei, eu crio um circuito, né? Mas isso, para mim, é dança. Então, Sim, é uma quando... integração, né? Quando você se integra mais com você, sendo você, na minha maneira de ver, parte, para mim, né? Somos parte de um todo. Você é Exatamente. uma pequena parte de um todo e você se integra nessa parte, você vai se integrando no todo, onde você vive, na Perfeito. casa que você varre, na cama que você arruma, na água que você bebe. Ou seja, isso é você e você é tudo isso, né? Exatamente. Então, Exatamente. parte para um princípio holístico, né? É uma forma holística, holística no sentido de holo, porque hoje em dia, às vezes, a gente fala em holístico e existem umas certos desvirtuamentos da palavra. Mas eu estou falando aqui do holo, da totalidade, disso que é universo, que é terra, que é planeta, que é estrela, que é formiga, que é vento, que é fogo, que é... Uma das coisas que eu proponho também como exercício, né? Eu vejo que os avós, né, se transformam quando estão em contato com as crianças pequenas, os netinhos pequenos. Eles saem desses encontros, ai, eu me sinto tão melhor, tão bem. Por quê? Porque se encontraram com um serzinho esse mais essencial, que não está julgando, que não está avaliando, que está se expressando de forma fluida, como se fosse, ai, que alívio. E também outra coisa que me alivia muito, que me dá uma sensação plena, é quando eu ando na natureza, quando eu vou para um Sim, bosque, para um lugar, eu sinto que a árvore está olhando para mim, ela me recebe, eu não tenho que me justificar, eu não tenho que dizer, não tenho que ser alguma coisa além de... Então, ela me dá um descanso. Então, eu penso que essa questão da Amazônia, de não sei o quê, diz, meu Deus, tudo isso é fundamental. Não é fundamental porque o oxigênio, porque as indústrias, porque não é só isso. É a recuperação de si, é a possibilidade de estar em contato com algo que te traz ao encontro de uma coisa mais essencial. Que... ao encontro daquilo que você é, porque você é isso. Exatamente, Aí não é a roupa que você veste, você é natureza e exatamente. natural, tanto quanto a árvore, né? Você falou em avó, uma das coisas que mais me emocionou bastante foi quando a minha neta falou para mim que eu parecia com a árvore. Vovó, você é muito parecida com a árvore que tem lá no fundo da minha casa. Uh, Eu amei isso, né? E, e quando eu escrevi o meu livro, também outra coisa que me emocionou, quando eu pedi meu filho que desenhasse a capa, que ele desenha muito bem, eu falei, faz a capa do meu livro. E ele fez uma árvore barriguda, o cabelo é a copa da árvore. Quando eu olhei aquilo, eu me emocionei muito, porque é assim que eu me sinto, claro. né? Enquanto doadora, é que eu falo sempre, eu vou dar a fruta, quem quiser comer da fruta, come, quem não quiser, vai cair na terra, vai virar adubo, vai fazer outra É, coisa, né? é. Porque é o princípio vital, né? É o princípio vital que vai nos envolvendo. A minha enteada, outro dia também, bem novinha, ela virou. E eu fiz uma feijoada, uma coisa assim. Olha que ela me disse como elogio. Parece uma feijoada de avó. Ai, que lindo! Parece uma feijoada de avó. Eu fiquei assim, eu recebi assim como um título Não é? maravilhoso, Mas não é maravilhoso? Isso, porque, incrível. porque de fato, é,
por exemplo, o cozinhar nessa pandemia tem pego muita gente, né? Sim. E eu tenho, assim, começado a cozinhar uma coisa que eu nunca fazia, nunca. E eu tenho começado a fazer porque comecei a fazer para os meus sogros, para minha coisa, junto, morando com eles, etc. E isso me fez começar a descobrir que cozinhar é uma coisa circular, né? Você está fazendo para as pessoas, então você já está pensando nelas, é um circuito. E tem muita improvisação, porque não é eu faço sempre igual, eu sempre faço de um jeito um pouquinho diferente, tem sempre. E se eu botar isso aqui, e se eu fizer isso ali? E depois, como é que será que eles vão gostar? Não vão gostar? Para mim, isso é estar dançando, literalmente. E mais, enquanto eu estou na cozinha, na frente do fogão, eu não consigo não ficar me mexendo, ficar dançando, para lá e para cá. Eu fico. E eu fico cantando e entoando, porque me dá vontade, porque É é um processo. orgânico, né? São movimentos muito orgânicos. Eles são muito orgânicos. O Exato. cozinhar e o pensar, eles são orgânicos demais, né? O É, comer é orgânico, o dançar é orgânico, o cozinhar o respirar é orgânico, são coisas orgânicas. exato. Então, Quando você, não é? Como quando é a que gente você vai sair recupera, do orgânico? Se você sai do orgânico, você sai do organismo. E aí, como é que fica? e aí Né? vai para o brejo. Então, eu divido o mundo, não. Tem muito essa coisa de esquerda, direita, essa coisa política, e eu falo, não. Tem pessoas que têm mais contato consigo mesmo e pessoas com menos contato consigo mesmo. Eu divido o mundo, se é para dividir, em mais É contato, para menos dividir contato. que seja assim, né? As pessoas que estão mais dentro daquilo que realmente são, enquanto pulsar, enquanto vida, e aqueles que não querem isso, não gostam disso, não estão afim disso. Não, mas Querem ter uma outra qualidade de vida, sei lá, não sei. eu acho que são pessoas que perderam esse contato e ficaram hipnotizados por coisas, né? Porque o mundo também mundo externo, para dar um nome, esse mundo, ele é muito hipnótico. Ele, É, ele seduz e hipnotiza. E depois eu fico acreditando que realmente viver é ganhar muito é dinheiro, daqui. viver É. como diz o outro, é comer todas as mulheres, viver é ter poder, viver é não sei. E, Isso é. E caramba, é uma perda, é uma invenção. Como o pessoal fala, o pessoal cria ídolos, né? Ídolos é o dinheiro, ídolos é o poder, ídolos é, sei lá, ter coisas, ídolos é alcançar coisas. É, e as pessoas se afastam dos aspectos mais essenciais. E eu creio que a dança é uma possibilidade enorme de resgatar aquilo que eu sou de verdade. exatamente, exatamente. Em inglês é become yourself, quer dizer, torne-se É, você mesmo. E para mim, dançar é ir tornando-me eu mesmo. é. E é sempre uma surpresa, porque a gente nunca sabe da gente tudo, né? Tem sempre É um. uma eterna descoberta, é um eterno aprendizado, é uma Uhum. eterna descoberta, né? Então, A, na verdade, você falando isso, porque quando eu comecei esse projeto, eu comecei exatamente porque eu comecei a perceber o quanto que as pessoas estavam deixando de dançar. A dança estava desaparecendo. uhum, Então, eu falei, meu Deus do céu, as pessoas não dançam mais. uhum, Elas fazem movimento, mas não dançam. claro. E aí eu comecei a ficar assim, eu não pode deixar morrer a dança, porque se morrer a dança, morre a vida, morre o pulsar vital. É, Hã? é pulsar, né? Quer dizer, a gente contrai e Expande. distende, pulsa, né? E a dança é esse tchum, Exatamente. tchá, de várias Michel, formas. o papo tá maravilhoso, mas a gente está num tempo aqui, Ou, faltam 10 minutos para a gente fechar o nosso papo. uhum, E eu não
quero encerrar sem te fazer uma pergunta, porque eu fiquei muito curiosa. Quando De... você começou a falar, você falou da sua ida ao Festival de Dança Contemporânea na Bahia, Uhum. por 2 vezes. E foi lá que você foi dançando a minha coreografia, o caleidoscópio. Você lembra disso? Lembro. Eu achei, eu falei assim, gente, mas em que momento o caleidoscópio se encaixou nessa história? Ele foi a primeira vez, e aí como é que foi isso? Eu fiquei curiosa de saber em que momento que entrou o caleidoscópio aí nessa brincadeira. Não, mas eu acho que porque foi um jorro, né? Esse momento foi um momento tão intenso, né? Porque eu saí não só da engenharia, porque eu entre a engenharia e a dança, eu trabalhei na Funabem, né? A Funabem era né? Era o menor abandonado. Era o que eu me sentia, quer dizer, eu tinha sido expulso do trabalho, tinha sido expulso do casamento e me fiquei meio girando nisso. Mas eu me lembro muito de você também aqui no Rio de Janeiro, quando a gente fez as Sim, apresentações no teatro no, lá do Caixa no Econômica, né? teatro ali do BNH. Do BNH, O é teatro do Caixa BNH. Econômica, é BNH. É. Engraçado que está Não, mais, eu fiquei tá curiosa que mais eu falei assim, bom, gravado em na que minha momento, mente. porque nós fomos para lá, né, para o Teatro Castro Alves, também Sim, participando no festival, ganhamos hors concours, porque eu acho que a loucura era tanta que não dava para premiar. claro. Eu acho que eu tenho uma memória dessa época como uma época onde eu estava tão vivo, porque tudo Sim, era tão novo e tão instigante e tão, quer dizer, desafiador no sentido melhor da palavra, né? sim, Tem o sim. desafiador, aterrador, mas era o desafiador. E será que vamos? Vamos conseguir? Vamos ser É desafiador, motivador, né? Porque motivador. realmente Eu motivava demais tudo, né? Era uma efervescência de motivação, com né? certeza Era um período. era um período de vida que para mim, eu tenho ele como uma. Se é, eu comparo historicamente com a Renascença, sabe? Eu saí também do medieval lá, onde eu vivia, para uma renascença. Aquele momento foi o momento do caleidoscópio, o momento do Coringa, né? Que foi Sim, sim, sim. foi um grupo É, magnífico que a gente teve. maravilhoso, né? O trabalho também com a Angel, né? É, eu tenho isso como um lastro de afeto, de amor, de vida, de proteção. Eu falo essa palavra como se fosse uma coisa. Eu me senti envolvido nessa época, agora recordando, né? Quando eu olho para esse momento, eu digo que esse momento era um momento santificado, para dar um nome assim, porque a gente vivia tão É, amorosamente, porque Shell, eu vou precisar te cortar, porque senão o Instagram não vai deixar salvar. A gente já está no finalzinho. Eu preciso que você se despeça das pessoas aqui presentes, a maioria é público seu, Fernando e Jéssica que estão aqui. uhum, Obrigada pela presença. Infelizmente, eu preciso te cortar, porque senão o Instagram vai nos cortar e eu não vou tá, poder salvar o tá. nosso encontro, tá? Então, Foi olha, muito bom. para quem está aí junto, um abraço enorme, um beijo. Adorei essa oportunidade que você trouxe para poder trazer e me mobilizar de novo assim dentro de um universo que é tão precioso, né? Falar sobre isso, recontar, passar. Então, eu quero agradecer as pessoas que também deram suporte para que isso aconteça. Te agradeço. Um beijo Muito, enorme, muito. gratidão e que a E gente possa se mais, falando mais. Tá muito. bom? Está ótimo. Beijo. Um beijo enorme.